meus livrinhos vampirescos. Eu sou a Gabriela e este é o Clube do Livro e hoje nós vamos falar do quarto, quinto e sexto capítulo de Entrevista com o Vampiro. Por que eu fiz isso, né? Eu tava fazendo capítulo por capítulo e chega agora eu faço 3 capítulos de uma vez. Bom, os capítulos eles são bem tranquilos, então eles mais falam do desenvolvimento da Cláudia do que a ação em si. Então eu resolvi fazer um vídeo só com os 3 capítulos, que aí dá uma movimentação a mais para os nossos vídeos. Então vamos lá. No capítulo 4, né, nós temos aí o desenvolvimento da Cláudia, né, o criar, né, como Louis Lestat lidou com a Cláudia do início ao fim, né, como ela foi criada, os ensinamentos, tudo que ela precisava saber. Então, não tem muita coisa, né? Lestat ensinou o que ele sabia, caçar, matar e beber sangue. Na verdade, ele sabia muito mais que isso. Ai, meu cabelo tá me incomodando. No caso, ele sabia muito mais que isso, porém, isso é o que ele achava importante ensinar. Enquanto Louis ensinava arte, literatura, né, música, enfim, coisas que traziam alguma certa cultura, né? E uma coisa que eu quero enfatizar aqui nesse quarto capítulo é que nele a gente vê a extrema carência do Lestat e a dependência de Louis. Por quê? Vou explicar. Na minha visão, o Lestat, ele tinha comentado nos capítulos anteriores que o Louis, se ele fugisse, ele não ia achar nenhum outro vampiro, e se achasse, morreria, porque vampiro é um ser solitário, e quando transforma, quando tá junto, é para escravidão, e que era isso que o Louis era, escravo do Lestat. Bom, nisso a gente vê, se é verdade, mostra que o Lestat precisava de alguma companhia, então ele não conseguia estar só. Ele era dependente de uma companhia, ele se sentia carente, queria alguém por perto. Se fosse mentira, ele seria uma pessoa totalmente egoísta e que quer um ser ali para ser só seu amante, seu irmão, seu amigo, seu parente, seu... Então ele tinha, dá para ver no livro que ele tinha obsessão em controle, né? A pessoa que estava com ele tinha que ser submissa e ele necessitava dessa proximidade. Enquanto Louis mostrava o tanto que ele era dependente. Primeiro, ele era dependente de quem? Do Lestat. Ele não conseguia se desvencilhar do Lestat e Lestat, hora nenhuma, fez alguma coisa realmente forte para que ele não fugisse, para que ele não deixasse Lestat, né? Ele usava algumas artimanhas mentais para isso, mas ele realmente não... Então, quer dizer, o Lestat usava a dependência do Louis para mantê-lo perto. E depois que a Cláudia veio, mostra no livro que ele era tão assim dependente que ele transferiu a dependência do Lestat, que era uma pessoa que ele necessitava ficar próximo, necessitava né, daquele coisa toda, para Cláudia, que apesar de ter um lado do Lestat, né, ele tinha colocado nela ali as coisas que ele mais gostava. Então ele, de certa parte da Cláudia, era um espelho dele. Aqui, na página 96 do livro de capa dura, né, que eu não sei
a página do outro, perdão. Acabei perdendo o acompanhamento, eu tenho que voltar a olhar. Mas fala que toda manhã enfiava em um caixão e fazia o possível para não deixá-la a sós com ele. Isso é Lewis falando para o entrevistador sobre o medo de deixar Cláudia com Lestat, tá? Porque ele tinha medo de duas coisas. O Lestat fazer alguma coisa com ela e o Lestat ensinar coisas que ele não queria para ela, né? Então, assim... E também, aqui, ó, na 18ª linha. E apesar de Lestat ainda me ameaçar a respeito dela, não assustava de forma alguma, mas a amava. Orgulhoso de sua beleza, ansioso por ensinar-lhe que devia matar para viver e que nós jamais morreríamos. Como já disse, nessa época a peste graçava pela cidade e ele a levou aos cemitérios fétidos, onde a febre amarela e as vítimas da praga jaziam empilhadas, enquanto o ruído das pás continuavam o dia e noite. Isto é a morte, disse-lhe, mostrando o cadáver de uma mulher em decomposição. Não passaremos por isso. Nossos corpos permanecerão sempre assim, viçosos e vivos, mas jamais devemos hesitar em provocar a morte, porque é assim que nos mantemos vivos. Então, nessa parte, mostra muito bem como isso tudo quem fez e falou para Cláudia foi o Lestat, tá? Não foi o Lewis que disse essa parte do cemitério, escreveu e tal. Era o Lestat que fez isso. Então, mostra como ele estava feliz, animado e, enfim, pela criação da Cláudia. Quem, em sã consciência... não é em sã consciência. Mentira, esquece que eu falei. Como diz o Milhão, risca e inverte. Quem que não tem essa ânsia por companhia, por apego, vai ter todo esse ânimo que nem o Lestat estava tendo em criar a Cláudia, né? Então ele realmente mostra a sua dependência com outros vampiros, né? Depois disso passa, né? A Cláudia vai crescendo, mentalmente falando, né? Porque o corpo dela é um vampiro, não cresce. E ela chega a mudar suas atitudes, a mudar a forma de agir, quer mais livros, ler livros que o Lewis... E o Lewis se assustava com isso, ele esquecia que ela cresceria, apesar do corpo, né? E ele se assustava e ela pedia livros e mais livros, que a biblioteca estava pouca, ela já tinha lido tudo e queria mais livros, livros difíceis que crianças não leem, mas ela estava lendo. E ele foi vendo a diferença nela. E ela falou, não quero mais dormir com você, quero um caixão. Eu quero meu próprio caixão, quero ver como que é um caixão de criança. E aí, ela fez o Lewis ir lá encomendar um caixão. Ela dormia no caixão? Não. No início, por anos, ela continuou dormindo com o Lewis. Sempre dormindo com o Lewis. Deixar bem claro aqui, apesar dela ter um corpo de criança, ela se tornou adulta e o Lewis tinha desejos afetivos, de certa forma sexuais, com a Cláudia. É claro que ele não desejava o corpo dela, porque o corpo dela era de uma criança. Mas ele sentia essa atração por ela. Sim, eles eram amantes, tá? Apesar de não ter aquela coisa física de ato sexual. Mas eles eram amantes. Isso tá bem claro o tempo todo no livro, tá? E aí passa, ela cresce. E aí chega um momento, né? Que nisso a gente passa o 5º capítulo todinho. Ela cresce, indaga e tudo. E no 6º é que ela vai questionar. Por que eu sou assim? Quem me fez assim? Todo mundo era humano, mortal.
Louis tinha uma irmã mortal. Eu lembro que eu vi ele mexendo numa foto no baú. E não sei o que. Então, eu tinha uma mãe. Então, quem me criou? Quem me fez assim? E aí começa a angústia de Luz, porque Luz sabia que no momento em que ela descobrisse o que ele fez, ela já não o amaria mais, né? Então, ele estava errado por falar nisso, né? Então, ele resolve catá-la e levá-la num passeio. Ele leva ela pelas ruelas da onde ela vivia com a mãe e conta a história de como fez, né? Que ele encontrou, que ele a matou e o Lestat devolveu a vida a ela, né? E aí ela termina o capítulo 6 com a frase: eu odeio a ambos, né? Eu odeio os dois. Deixa eu ver a frase exata que ela falou aqui, que eu quero falar exatamente a mesma frase. E aqui estamos, ela disse ofegante. Eu odeio a ambos. Essa é a última frase. E assim, agora vai começar a ficar empolgante de novo, porque agora a Cláudia vai mostrar que ela não é mais uma criancinha. Fico por aqui, deixe nos comentários as suas opiniões, vamos discutir, deixe seu gostei e fale com seus amigos que gostam de leitura, que gostam de vampiros, que gostam de entrevista com vampiro e Anne Rice, as histórias de Anne Rice, que estamos aqui fazendo o nosso clube do livro. Até a próxima, tchau, tchau.